Entenda o cérebro do manipulador, e ele perde o poder sobre você para sempre. Você não estava ficando louco, você estava sendo processado. Existe uma frase que manipuladores dizem com palavras diferentes, mas com o mesmo objetivo: fazer você questionar o que viveu, o que sentiu e o que você sabe que é verdade. Talvez você tenha ouvido assim: você está exagerando. Ou então, isso nunca aconteceu do jeito que você está contando. Ou ainda, você é muito sensível, ninguém mais se incomodaria com isso. E o mais perturbador não é a frase, é que você acreditou. Você voltou para dentro de si mesmo, revisou a memória, questionou o que sentiu e concluiu que talvez o problema fosse você. Não porque é fraco, porque seu cérebro foi construído para confiar em pessoas próximas. Esse não é um defeito de projeto. É o que permitiu que nossa espécie sobrevivesse em grupos por milhares de anos. Confiança não é ingenuidade, é biologia. E certos perfis aprenderam, consciente ou inconscientemente, a usar essa biologia como porta de entrada. Eles não invadem, eles são convidados. E o convite acontece porque seu próprio sistema nervoso, funcionando exatamente como foi projetado para funcionar, abre caminho para eles. Nesse vídeo você vai entender o que acontece dentro do cérebro de quem manipula. Como esse perfil lê pessoas. Como ele testa limites sem parecer que está testando. Como ele usa seu silêncio, sua bondade, sua empatia e até a sua inteligência como ferramentas de controle. E quando você entender o mecanismo por dentro, algo vai mudar de forma permanente. Não porque você vai se tornar frio, não porque vai aprender a devolver na mesma moeda, mas porque nenhum truque funciona em quem conhece o truque. Quando você enxerga a estrutura por baixo do comportamento, o comportamento perde completamente o poder que tinha sobre você. A palavra manipulação é usada com tanta frequência que perdeu a precisão. As pessoas chamam de manipulação quando alguém mente, quando alguém pressiona demais, quando alguém age com interesse próprio. Mas isso não é manipulação no sentido clínico. Isso é comportamento humano comum, às vezes feio, mas comum. Manipulação real é outra coisa. É um processo sistemático de interferência no sistema de percepção do outro. Não é sobre o que o manipulador faz, é sobre o que ele faz você acreditar sobre o que ele fez. E para entender isso com profundidade, você precisa entender como seu cérebro processa a realidade social. Quando você interage com alguém, seu cérebro está constantemente fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele processa o conteúdo explícito da interação, o que está sendo dito, o que está acontecendo de forma visível. Segundo, e mais importante, ele avalia sinais implícitos, tom de voz, microexpressões, padrões de comportamento ao longo do tempo, consistência entre o que a pessoa diz e o que ela faz. Esse segundo processo acontece em grande parte fora da consciência. Seu sistema límbico está avaliando a outra pessoa em tempo real, sem te consultar. Ele produz um resultado que você experimenta como intuição. Aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue explicar o quê. Manipuladores eficientes são experts em uma coisa específica: fazer o conteúdo explícito contradizer o sinal implícito que seu sistema límbico está captando. Eles dizem palavras de cuidado, enquanto executam comportamentos de controle. Eles demonstram atenção intensa no início, o que seu cérebro registra como segurança, enquanto gradualmente estabelecem padrões que reduzem sua autonomia. Eles criam um ambiente onde o que você vê e ouve aponta para uma direção, mas o que você sente aponta para outra. E quando você tenta falar sobre o que sente, eles apontam para o que você vê e ouve como prova de que o seu sentimento está errado. Isso tem um nome clínico: invalidação sistemática. O que ela faz com o tempo é progressivamente desconectar você da sua própria capacidade de confiar na sua percepção. Não é rápido, não é dramático. É um processo lento de erosão. Cada vez que você questiona o que sentiu e a outra pessoa apresenta uma versão alternativa convincente, seu cérebro atualiza o modelo que tem da realidade. Com repetição suficiente, você para de confiar no seu próprio sistema de avaliação. E quando isso acontece, você se torna dependente da percepção do outro para saber o que é real. Esse é o produto final do processo. Não é o sofrimento que você sente, é a dependência epistêmica que se instala.
A sensação de que você precisa da validação do manipulador para saber se o que você percebeu é verdadeiro ou não. E o mais perturbador é que nesse estágio, sair da relação parece mais aterrorizante do que ficar. Porque você perdeu o acesso ao seu próprio julgamento, e o julgamento que resta é o dele. No próximo bloco, você vai entender o que está acontecendo especificamente dentro do cérebro de quem opera dessa forma. Porque a pergunta que a maioria das pessoas nunca faz é a mais importante. Por que alguém faz isso? Não no sentido moral, no sentido neurológico. A resposta vai mudar completamente como você enxerga esse comportamento e vai eliminar a última armadilha que ainda te prende a ele. A pergunta que a maioria das pessoas faz quando finalmente reconhece que foi manipulada é sempre a mesma. Por quê? Por que alguém faz isso com uma pessoa que amava, que confiava, que não fez nada para merecer esse tratamento? A resposta que a maioria busca é moral. Ela quer saber se a pessoa é má, se sabia o que estava fazendo, se fazia com prazer. Mas essa é a pergunta errada. A resposta não está no nível moral, está no nível neurológico. O cérebro de um manipulador crônico não processa relacionamentos da mesma forma que o seu. No cérebro com desenvolvimento emocional saudável, relações interpessoais ativam circuitos de reciprocidade. Quando você machuca alguém, seu cérebro gera desconforto, o que a neurociência chama de sinal de custo moral. Esse desconforto funciona como regulador de comportamento. É o que impede a maioria das pessoas de tratar outras como instrumentos de forma sistemática. No perfil manipulador, especialmente nos casos mais estruturados que a psicologia clínica classifica dentro do espectro da tríade sombria, esse circuito de custo moral está enfraquecido ou completamente ausente em certos contextos relacionais. O desconforto que você sentiria ao invalidar a percepção de alguém que confia em você, esse sinal simplesmente não é gerado com a mesma intensidade. O que isso significa na prática? O manipulador não está lutando contra um impulso de machucar. Ele não está se contendo. Ele não sente o peso do que faz da forma que você sentiria se fizesse o mesmo. Isso não é uma desculpa, é uma explicação. A distinção importa porque muda completamente o que você deve esperar de uma confrontação direta. Quando você tenta resolver o problema falando sobre o que sente, você opera com a premissa de que o outro tem o mesmo circuito de custo moral ativo que você. Que quando ele entender o quanto foi machucado, algo vai mudar. Mas se esse circuito não está gerando o sinal esperado, a conversa não produz o resultado que você espera. Não porque ele não entendeu, mas porque entender não gera o desconforto que normalmente motivaria a mudança. Existe outro elemento central nesse perfil: o processamento instrumental de pessoas. O cérebro do manipulador avalia relacionamentos predominantemente através de uma lente de utilidade. O que essa pessoa me oferece? O que ela me custa? Isso não significa que ele nunca sente afeto. Significa que o afeto é frequentemente condicionado à utilidade percebida. Quando você é útil, recebe atenção e validação genuína. Quando começa a questionar, a estabelecer limites, a custar mais do que oferece em termos de controle, o afeto se retira. Essa retirada não é calculada conscientemente na maioria dos casos. É o sistema operando conforme foi estruturado. O que produz o padrão que você provavelmente reconhece: ciclos de idealização seguidos de desvalorização, momentos de conexão intensa, intercalados com episódios de frieza inexplicável. A sensação de estar sempre tentando recuperar uma versão da relação que existiu no início, mas que nunca mais voltou completamente. Essa oscilação não é aleatória. É o sistema de utilidade sendo calibrado em tempo real. Agora que você entende o mecanismo, pode parar de interpretar os momentos bons como prova de que a relação pode ser o que você quer que ela seja. Os momentos bons são parte do sistema, não exceções a ele. Agora que você entende como o cérebro do manipulador processa relacionamentos, a próxima pergunta é inevitável. Como exatamente ele executa o controle? Quais são os mecanismos concretos que ele usa para interferir na sua percepção, reduzir sua autonomia e manter você dentro do sistema que ele construiu? São 4 vetores principais. E quando você aprender a nomear cada um deles, algo importante acontece. O cérebro humano tem muito mais dificuldade em ser afetado por um mecanismo que consegue identificar em tempo real.
Nomear é o primeiro ato de desativação. O primeiro vetor é o gaslighting. O que a maioria das pessoas não entende é o que ele faz neurologicamente. Gaslighting não é simplesmente mentir sobre fatos. É um processo sistemático de substituição da sua realidade pela realidade do manipulador. Cada vez que ele nega o que você viveu, reinterpreta o que você sentiu ou apresenta uma versão alternativa do que aconteceu, ele interfere no processo de consolidação de memória. Com repetição suficiente, seu hipocampo começa a registrar a versão dele como mais confiável do que a sua. Não porque você é fraco, porque é assim que memória funciona sob pressão social constante. O segundo vetor é o ciclo de reforço intermitente. Esse é o mais poderoso dos 4 e o menos reconhecido. Reforço intermitente descreve o que acontece quando recompensa e punição alternam de forma imprevisível. Os experimentos originais de Skinner demonstraram que esse padrão cria o vínculo mais resistente à extinção que existe, o mesmo mecanismo neurológico por trás do vício em jogos de azar. Quando você nunca sabe se a próxima interação vai ser o manipulador atencioso ou o manipulador frio, seu cérebro entra em estado de hipervigilância. Você passa a monitorar constantemente os sinais dele para antecipar qual versão vai aparecer. E quando a versão boa aparece, o alívio neurológico é intenso. Seu cérebro associa a presença dele ao alívio, não ao sofrimento que veio antes. O terceiro vetor é o isolamento progressivo. Ele raramente é executado de forma agressiva. Não começa com "não quero que você veja seus amigos". Começa com comentários sutis sobre as pessoas ao seu redor. Uma observação sobre como aquela amiga parece te influenciar de forma negativa. Uma expressão de insegurança quando você passa tempo com outras pessoas, embrulhada em linguagem de vulnerabilidade que parece amor, mas funciona como pressão. Com o tempo, você reduz o contato com sua rede de suporte não porque foi proibido, mas porque se tornou custoso demais mantê-la. E quando sua rede se retrai, sua dependência do manipulador como única fonte de validação aumenta proporcionalmente. O quarto vetor é a inversão de responsabilidade. Esse é o mecanismo que produz a experiência que você provavelmente reconhece mais claramente. Terminar uma discussão pedindo desculpas por algo que ele fez. A inversão de responsabilidade opera através de um padrão que a psicologia clínica chama de DARVO: negar, atacar e transformar-se em vítima. Quando confrontado, o manipulador nega o comportamento, ataca a credibilidade de quem confronta e reposiciona a si mesmo como a parte lesada. Esse movimento é tão rápido que seu sistema de empatia responde ao sofrimento aparente dele antes de processar que o sofrimento foi fabricado como resposta ao seu. E você termina cuidando de quem te machucou, sem entender exatamente como chegou nesse ponto. Esses 4 vetores raramente operam isoladamente. Eles se combinam, se alternam e se reforçam mutuamente. E o que produzem juntos não é apenas sofrimento, é uma reestruturação gradual de como você se enxerga, de quanto confia no seu próprio julgamento e de quanto acredita que merece algo diferente do que está recebendo. Existe uma pergunta que pessoas de fora sempre fazem: por que você não simplesmente foi embora? Parece óbvio de fora. Você viu os sinais, sentiu o padrão, sofreu as consequências e mesmo assim ficou. Quando você tenta explicar isso para alguém que nunca esteve dentro de um vínculo assim, as palavras não chegam, porque a experiência não é lógica. Não está acontecendo no nível do pensamento consciente, está acontecendo no nível da neurobiologia. O conceito que explica isso tem um nome: vínculo traumático. Quando você está em um ambiente de ameaça intermitente, seu sistema nervoso libera cortisol. Mas quando a ameaça é seguida de proximidade, cuidado ou reconciliação, seu cérebro libera ocitocina e dopamina em resposta a esse alívio. O problema é que quando isso acontece repetidamente com a mesma pessoa, seu cérebro começa a associar essa pessoa não apenas ao alívio, mas ao ciclo completo. A tensão e a resolução se tornam um sistema integrado, e sistemas integrados criam vínculos mais fortes do que relações estáveis jamais criariam. Isso tem base evolucionária. Seu cérebro foi projetado para criar vínculos mais intensos com fontes de perigo que também oferecem proteção. Esse circuito não foi atualizado para relações modernas.
ele ainda opera com a mesma lógica primitiva. O resultado prático, a intensidade do vínculo que você sente, não é proporcional à qualidade da relação. É proporcional à intensidade do ciclo. Relações com maior amplitude entre o sofrimento e o alívio criam vínculos neurologicamente mais resistentes do que relações equilibradas e seguras. É por isso que você pode sentir mais apego por uma relação que te destruiu do que por relações que te trataram bem. Não é disfunção de caráter. É neurobiologia funcionando exatamente como foi projetada em um contexto para o qual não foi projetada. Existe outro elemento que mantém você preso e raramente é nomeado com precisão: o investimento cognitivo acumulado. Cada vez que você tentou consertar a relação, cada conversa difícil, cada vez que cedeu esperando que as coisas mudassem, você depositou tempo, energia emocional e identidade naquele vínculo. E o cérebro humano tem resistência profunda a reconhecer que um investimento grande foi feito em algo sem retorno. A psicologia chama isso de falácia do custo irrecuperável. Você não fica por amor apenas. Fica porque sair significa admitir que tudo que foi investido não produziu o que deveria ter produzido. A terceira razão é a mais silenciosa e a mais devastadora. Com o tempo, dentro de um vínculo traumático, você perde acesso à versão de si mesmo que existia antes. Seus gostos, suas opiniões, seus julgamentos foram sistematicamente questionados. Sua rede de suporte foi reduzida. Sua confiança na própria percepção foi erodida. Quando você pensa em sair, não está apenas pensando em deixar uma pessoa. Está pensando em reconstruir uma identidade que foi gradualmente desmontada. E essa perspectiva paralisa porque você não sabe mais exatamente quem você é fora daquela relação. Isso não é fraqueza. É o produto final de um processo que foi executado contra você com precisão. Você chegou até aqui com informação que a maioria das pessoas nunca vai ter. Não porque essa informação seja secreta, mas porque a maioria prefere continuar fazendo a pergunta moral, por que ele fez isso, do que fazer a pergunta neurológica. Como exatamente esse processo funcionou dentro de mim? Enquanto você fica na pergunta moral, continua preso num ciclo de buscar uma resposta que o manipulador nunca vai te dar de forma satisfatória. Porque para dar essa resposta, ele precisaria ter acesso a um nível de autoconsciência e custo moral que o perfil dele estruturalmente não produz. A ausência dessa resposta mantém o loop aberto. Quando você migra para a pergunta neurológica, o loop fecha. Não porque a dor desaparece imediatamente, mas porque você para de precisar da resposta dele para entender o que aconteceu com você. O primeiro nível de mudança é o que a psicologia cognitiva chama de dessensibilização por compreensão. Quando seu cérebro consegue categorizar um comportamento, colocar o que está vendo dentro de um padrão reconhecido e nomeado, a resposta emocional a esse comportamento perde intensidade. Gaslighting, que você consegue identificar em tempo real, não produz o mesmo efeito que gaslighting, que você não consegue nomear. O nome é um escudo. O segundo nível de mudança é a recuperação do seu sistema de avaliação. Durante o tempo dentro de um vínculo manipulador, você aprendeu a desconfiar da sua própria percepção. Cada vez que seu sistema límbico enviou um sinal de alerta e você o invalidou porque o manipulador apresentou uma versão alternativa convincente, você treinou seu cérebro a ignorar esse sinal. Reconstruir essa confiança começa no momento em que você entende que o sinal estava certo, que o desconforto que você sentiu e foi convencido a ignorar era informação legítima, que seu sistema nervoso estava funcionando, era o ambiente que estava distorcido. O terceiro nível é o mais estratégico. Quando você entende os 4 vetores, gaslighting, reforço intermitente, isolamento progressivo e inversão de responsabilidade, você desenvolve imunidade por reconhecimento de padrão. Seu cérebro começa a detectar a estrutura por baixo do comportamento antes que o comportamento produza efeito. Você não precisa ser perfeito nessa detecção. Precisa apenas ser mais rápido do que o ciclo. Existe um elemento final que precisa ser dito com clareza, porque é onde a maioria dos conteúdos sobre esse tema falha. Entender o mecanismo não significa que você vai sair da relação sem dor.
O vínculo traumático tem componentes neurobiológicos que levam tempo para se reestruturar, independentemente de quanto você entende sobre eles. O conhecimento não bypassa a biologia. O que ele faz é mudar a sua posição dentro do processo. Sem esse conhecimento, você é um participante involuntário de um sistema que não consegue ver. Com esse conhecimento, você enxerga o sistema operando, nomeia cada movimento em tempo real e não precisa mais da validação do manipulador para saber o que é real. Você recupera a soberania sobre a sua própria percepção. O manipulador não perde poder sobre você porque você se torna mais forte no sentido convencional. Ele perde poder porque o poder que ele tinha nunca foi dele. Era seu, cedido progressivamente através de um processo que você agora conhece em detalhes. E o que foi cedido por desconhecimento pode ser recuperado por compreensão. Esse é o único final que esse assunto tem. Não é dramático, não é uma virada de mesa. É silencioso, gradual e permanente. Você simplesmente para de ser o tipo de pessoa que esse sistema consegue processar. Existe uma crença que precisa ser destruída antes de qualquer outra coisa. A crença de que pessoas que caem em relações manipuladoras são ingênuas, fracas ou carentes de um jeito que as torna diferentes das outras. Essa crença não tem base clínica. E ela é perigosa porque transfere responsabilidade para quem foi alvo e retira do processo a precisão que ele realmente tem. Manipuladores não escolhem alvos aleatoriamente. E os traços que eles buscam não são traços de fraqueza. São traços de capacidade. O primeiro traço que o manipulador identifica é alta empatia. Pessoas com capacidade empática desenvolvida processam o estado emocional do outro de forma intensa e automática. Para a maioria das relações, essa é uma qualidade que constrói conexão genuína. Para o manipulador, é um vetor de entrada. Ele aprende rapidamente que apresentar vulnerabilidade, real ou fabricada, ativa o sistema de cuidado do alvo de forma confiável. E um alvo em modo de cuidado tem dificuldade de manter a avaliação crítica simultaneamente. O mesmo circuito que te torna capaz de conexão profunda te torna temporariamente menos eficiente em detecção de ameaça. O segundo traço é a alta responsabilidade percebida. Pessoas que cresceram em ambientes onde eram responsáveis pelo estado emocional dos outros desenvolvem um padrão de monitoramento constante do ambiente relacional. Esse padrão é adaptativo no contexto em que foi desenvolvido. Em contato com um manipulador, ele se torna o mecanismo central de controle, porque uma pessoa com alta responsabilidade percebida vai naturalmente tentar consertar o que o manipulador quebra, vai assumir culpa quando a culpa for direcionada a ela, e vai trabalhar constantemente para restaurar o equilíbrio de uma relação que o manipulador tem interesse em manter desequilibrada. O terceiro traço é necessidade de coerência cognitiva. Pessoas que precisam que as coisas façam sentido, que têm dificuldade em sustentar contradições não resolvidas, são particularmente vulneráveis ao ciclo de idealização e desvalorização. Quando o manipulador oscila entre a versão atenciosa e a versão fria, essa pessoa vai trabalhar intensamente para encontrar uma explicação que resolva a contradição. E esse trabalho de resolução cognitiva mantém ela dentro do ciclo muito depois do ponto em que outra pessoa teria saído. O quarto traço é autoconceito flexível. Pessoas que ainda estão construindo ou reconstruindo a percepção que têm de si mesmas, seja por fase de vida, por transição, por experiência de perda, são alvos de escolha porque têm menos resistência interna à reescrita de identidade. O manipulador não precisa trabalhar tanto para substituir a narrativa que a pessoa tem de si mesma. O espaço já está parcialmente aberto. O que une esses quatro traços é que nenhum deles é defeito. Empatia, responsabilidade, necessidade de coerência e abertura identitária são características de pessoas com capacidade relacional acima da média. O problema não é tê-las. O problema é não saber que elas existem em você, que podem ser lidas por certos perfis, e que sem essa consciência, você não tem como ajustar sua resposta quando elas estão sendo usadas como vetores de entrada. Saber que você tem essas características não as elimina, mas muda completamente como você as gerencia em contato com perfis que as exploram. Porque a partir do momento em que você sabe que sua empatia pode ser ativada estrategicamente,
Você pode criar um intervalo entre o estímulo e a resposta. E esse intervalo é onde a avaliação crítica opera. Uma das experiências mais desorientadoras de estar dentro de uma relação manipuladora é observar a distância entre a pessoa que você conhece e a pessoa que o mundo externo enxerga. Você convive com o padrão de controle, com os ciclos de invalidação, com a frieza que aparece sem aviso. E quando olha para fora, vê alguém que o ambiente social percebe como charmoso, generoso, equilibrado, alguém que ninguém acreditaria ser capaz do que você viveu. Essa distância não é coincidência, é arquitetura. O comportamento social externo do manipulador cumpre uma função precisa dentro do sistema. Uma reputação positiva no ambiente externo cria 3 vantagens simultâneas. A primeira vantagem é o isolamento da sua narrativa. Quando você tenta falar sobre o que está vivendo, as pessoas ao redor já têm uma imagem formada que contradiz o que você descreve. E quando sua narrativa não encontra validação externa, você começa a questionar se ela é verdadeira. O ambiente social se torna, sem querer, um amplificador do gaslighting que acontece dentro da relação. A segunda vantagem é a proteção contra consequências. Uma reputação sólida funciona como escudo. Se a relação chegar a um ponto de ruptura pública, ele já tem um capital de credibilidade acumulado que sua narrativa vai precisar superar. O julgamento externo vai pesar o que as pessoas viram contra o que você está dizendo, e o que as pessoas viram foi cuidadosamente curado. A terceira vantagem é o efeito de espelho invertido sobre você. Quando o mundo trata ele com admiração e você com dúvida, uma pergunta inevitável se instala. Se ele fosse realmente o que você está vivendo, as outras pessoas não perceberiam. Esse raciocínio parece lógico, mas ignora que as outras pessoas têm acesso apenas à versão que ele escolheu apresentar. Elas não viram o que acontece quando a porta fecha. Você sim. Existe um padrão comportamental específico que muitos perfis manipuladores exibem no ambiente social: a encenação de virtude. São comportamentos de generosidade, cuidado ou integridade executados em contextos de alta visibilidade. A diferença entre generosidade genuína e encenação de virtude não está no comportamento em si, está na consistência. Generosidade genuína não desaparece quando não há audiência. A pessoa que é atenciosa em público e controladora em privado não tem 2 naturezas. Tem uma natureza e 2 audiências. A pergunta que vale fazer em qualquer relação que desperta essa dúvida não é como ele se comporta quando tem audiência. É como ele se comporta quando não tem nenhuma. Com pessoas que não podem fazer nada por ele. Com você, especificamente, quando não há testemunhas. Esse comportamento, consistente e repetido, é o dado real. O resto é gestão de imagem. Existe um dano específico que relações manipuladoras produzem e que raramente recebe o nome correto. Não é trauma no sentido de um evento único e devastador. É a erosão progressiva da confiança na sua própria percepção. E esse dano é o que permanece muito depois que a relação acabou, muito depois que você entendeu o que aconteceu, muito depois que a dor aguda diminuiu. Você continua duvidando de si mesmo. Continua revisando suas interpretações antes de confiar nelas. Continua procurando validação externa para confirmar o que sua própria experiência já registrou. Isso não é fraqueza residual. É o resultado de um condicionamento sistemático que foi aplicado com repetição suficiente para alterar um padrão de processamento. Recuperar esse sistema não é questão de decisão. É um processo de reconstrução com etapas concretas. A primeira etapa é o que a psicologia cognitiva chama de revalidação retrospectiva. Significa voltar deliberadamente a memórias de momentos em que você sentiu que algo estava errado e foi convencido de que o problema era sua interpretação. Não para reviver o sofrimento, para reconhecer, com a clareza que você tem agora, que o sinal que seu sistema enviou naquele momento estava correto. Cada memória revisitada com essa clareza é uma camada de condicionamento sendo revertida. A segunda etapa é reaprender a distinguir entre dúvida legítima e dúvida instalada. Dúvida legítima surge de evidência real. Você viu algo, ouviu algo, observou uma inconsistência concreta.
Dúvida instalada surge de um condicionamento que te ensinou a questionar sua percepção como padrão, independentemente de evidência. A diferença prática: dúvida legítima aponta para algo específico fora de você. Dúvida instalada aponta sempre para dentro, para uma suposta falha no seu sistema de percepção. Quando você percebe que está duvidando de si mesmo sem conseguir identificar uma evidência concreta que justifique essa dúvida, esse é o sinal de que o condicionamento está operando, não o seu julgamento. A terceira etapa é reconstruir o que a neurociência comportamental chama de memória somática de segurança. Seu sistema nervoso aprendeu, dentro do vínculo traumático, a associar proximidade relacional com o estado de alerta. Reconstruir essa memória significa criar experiências repetidas de proximidade que não custam vigilância, com pessoas onde a consistência é real, onde você pode testar gradualmente a possibilidade de relaxar sem que isso seja usado contra você. Cada experiência desse tipo atualiza o modelo que seu sistema nervoso tem do que relações próximas produzem. A quarta etapa é a mais contraintuitiva: parar de buscar certeza antes de agir. Um dos efeitos colaterais do condicionamento manipulador é a necessidade excessiva de certeza antes de qualquer decisão relacional. Porque você foi punido por confiar no seu julgamento tantas vezes, seu sistema passou a exigir evidência irrefutável antes de permitir qualquer conclusão. O problema é que certeza irrefutável raramente existe em relações humanas. E enquanto você exige esse nível de certeza, permanece paralisado. Recuperar seu sistema de avaliação significa reaprender a agir com base em probabilidade, não em certeza. Dar ao seu sistema límbico o crédito que ele merece quando ele envia um sinal persistente. O sistema de avaliação que você tinha antes não era perfeito, mas era seu. O que o processo manipulador fez foi substituí-lo por um que servia ao controle do outro. Recuperar o seu não é voltar ao que era antes. É reconstruir algo mais calibrado, mais consciente dos seus próprios padrões de vulnerabilidade e mais capaz de reconhecer quando um sinal merece ser levado a sério. Sair de uma relação manipuladora não funciona como sair de uma relação comum. Uma das razões pelas quais tantas pessoas voltam, às vezes várias vezes, antes de conseguir sair de forma definitiva, é que não foram preparadas para o que o processo de desvinculação produz no corpo e na mente. Elas interpretam os sintomas como sinais de que estão tomando a decisão errada, e voltam não porque querem a relação, mas porque o que sentem ao sair parece insuportável e inexplicável. Entender o que está acontecendo neurologicamente durante esse processo não elimina o sofrimento, mas transforma a relação que você tem com ele. O primeiro fenômeno que acontece quando o vínculo traumático é interrompido é a abstinência neuroquímica. Isso não é metáfora. É um processo biológico concreto. Durante o tempo dentro do ciclo, seu cérebro se adaptou a um padrão específico de liberação de cortisol, dopamina e ocitocina. Quando o vínculo é interrompido, essa neuroquímica cai abruptamente. A experiência dessa queda é fisicamente semelhante à abstinência de uma substância. Ansiedade intensa, dificuldade de concentração, sensação de vazio, pensamentos intrusivos sobre a pessoa, compulsão de retomar contato. Seu cérebro não está te dizendo que você ama aquela pessoa e precisa dela. Está pedindo a neuroquímica a que se acostumou. A distinção é fundamental. O segundo fenômeno é o luto paradoxal. Você está de luto por uma relação que te machucou. E isso parece não fazer sentido. Mas o luto não avalia a qualidade do que foi perdido. Avalia o investimento, o tempo, a energia, a identidade, a esperança. Tudo que você colocou naquela relação existe como estrutura na sua memória e no seu sistema nervoso. Quando a relação termina, essa estrutura precisa ser desmontada. Esse processo de desmontagem é o que você experimenta como dor. Não é sinal de que você está errado ao sair. O terceiro fenômeno é a desorientação identitária. Durante o tempo dentro do vínculo, sua identidade foi gradualmente reconfigurada em torno da relação. Quando você sai, não existe apenas a ausência dele.
Existe a ausência de uma estrutura organizadora da sua experiência cotidiana. Essa ausência produz uma sensação de deriva que muitas pessoas interpretam como prova de que precisam da relação para funcionar. Não precisam. Precisam de tempo para que uma nova estrutura se forme. E essa estrutura, construída a partir dos seus próprios valores, é mais sólida do que qualquer coisa que existia dentro do ciclo. O quarto fenômeno é a reativação de memórias seletivas. O cérebro humano, em estado de abstinência emocional, recupera preferencialmente memórias positivas da relação perdida. Os momentos bons aparecem com clareza e intensidade. Os momentos de sofrimento ficam temporariamente menos acessíveis. É o que faz a pessoa que saiu ligar de volta 3 dias depois, dizendo que estava exagerando. Reconhecer esse viés não o elimina, mas te dá a possibilidade de criar um protocolo deliberado. Registrar por escrito, durante o processo de saída, os padrões concretos que você observou. Ter acesso a esse registro nos momentos em que a memória seletiva tenta reescrever a narrativa. Atravessar esse processo com consciência do que está acontecendo neurologicamente não é o mesmo que atravessá-lo sem dor. É atravessá-lo sem ser enganado pelos próprios sintomas. E essa diferença determina se você consegue completar o processo ou vai reiniciá-lo do começo mais uma vez. Existe uma pergunta que aparece em algum momento depois que o processo de desvinculação começa a se estabilizar. Não no início, quando a dor ainda é aguda, mas depois, quando o silêncio começa a ser tolerável. A pergunta é simples e, ao mesmo tempo, a mais complexa que você já vai fazer para si mesmo. Quem eu sou agora? Não quem você era antes. Essa versão foi construída num contexto que não existe mais. Não quem o manipulador dizia que você era. Essa versão foi fabricada para servir ao sistema dele. A pergunta é sobre quem você é agora, com tudo que viveu, com tudo que entendeu, com tudo que foi desmontado e ainda não foi reconstruído. Essa pergunta não tem resposta imediata. E a ausência dessa resposta é exatamente onde o processo de reconstrução começa. A reconstrução de identidade depois de um vínculo manipulador não funciona como recuperação. Recuperar implica voltar a um estado anterior. Mas o que você viveu transformou a estrutura de como você processa relações, como você avalia pessoas, como você interpreta seus próprios sinais internos. Você não vai voltar a ser quem era antes, e isso não é perda. O primeiro elemento da reconstrução é restabelecer contato com preferências autônomas. Durante o ciclo, suas preferências foram gradualmente substituídas pelas preferências do sistema. Restabelecer contato com elas não é um processo dramático. É uma série de escolhas pequenas e deliberadas, feitas sem consultar o que outra pessoa aprovaria. O que você quer comer? Onde você quer ir? Com quem você quer passar tempo? Cada escolha feita a partir de preferência genuína, sem monitorar a reação imaginária de alguém que já não está mais presente, é uma camada de identidade sendo restaurada. O segundo elemento é reescrever a narrativa do que aconteceu sem centralizar a culpa em você e sem centralizar a identidade no papel de vítima. Esses são os 2 erros mais comuns nesse estágio. O primeiro te mantém em estado de autovigilância, que impede reconstrução genuína. O segundo te mantém preso na relação como referência central, mesmo depois que ela terminou. A narrativa que permite reconstrução reconhece o que aconteceu com clareza, nomeia o padrão sem minimizá-lo e posiciona o que você aprendeu não como trauma definitivo, mas como conhecimento adquirido a um custo alto. O terceiro elemento é recalibrar o critério de seleção relacional. Não no sentido de se tornar fechado ou defensivo, no sentido de atualizar o modelo que você usa para avaliar pessoas com base no que aprendeu. Você agora sabe que consistência entre comportamento público e privado é dado mais relevante do que charme inicial, que vulnerabilidade apresentada muito cedo pode ser genuína ou estratégica, e que o tempo é o único instrumento confiável para distinguir uma da outra. Que seu sistema límbico envia sinais que merecem ser levados a sério, mesmo quando a explicação racional ainda não chegou. O elemento mais silencioso e mais profundo da reconstrução é reaprender que conexão genuína não custa vigilância. Que estar perto de alguém pode produzir relaxamento em vez de alerta.
que ser conhecido por outra pessoa não precisa ser perigoso. Esse reaprendizado não acontece por decisão. Acontece por experiência repetida com pessoas onde a segurança é real e consistente. Cada experiência de conexão que não cobra o preço que você estava acostumado a pagar, recalibra o que seu sistema nervoso espera do que está por vir. Você não sai de um vínculo manipulador igual ao que entrou. Sai com cicatrizes que ainda doem às vezes, com um sistema de avaliação mais calibrado do que tinha antes, com um conhecimento sobre o funcionamento humano que poucas pessoas adquirem sem atravessar algo parecido, e com a prova concreta de que você foi capaz de atravessar um processo que muitos não conseguem nomear. Quanto mais sobreviver. Quem você é depois não é a versão danificada do que você era antes. É a versão que sabe o que o outro não sabe. E esse conhecimento, diferente de qualquer coisa que o manipulador te tomou, é permanente.